Aqui está uma lista de 6 situações em que você se sentiu mal como homem. Como se tivesse levado um soco no estômago. Quando falta coragem para falar com a menina. Quando você não defende alguém que deveria. Quando você perde em alguma competição esportiva. Quando você perde o controle emocional. Quando você deixa de fazer alguma coisa importante na sua vida. Quando você sente que você está atrasado na sua vida. Hoje nós vamos falar de 6 dicas que você pode implementar na sua rotina que vão te ajudar a melhorar essas situações no futuro. A primeira dica é automelhoria. Vá para a academia, cuide do seu cabelo, cuide da sua higiene. Todas essas coisas contribuem em como você se apresenta como homem perante as mulheres. Então não tem um porquê de não ter tudo isso afiado. Ir para a academia ou praticar esportes que elevam sua força e a sua resistência vão te dar saúde, força e resiliência e fôlego para você enfrentar adversidades no seu dia a dia, ou até de conflitos interiores, como por exemplo a sua própria preguiça. Eu particularmente sugiro esportes difíceis de fazerem, como por exemplo CrossFit ou Jiu-Jitsu, pois a resiliência exigida para praticar esses esportes acaba transbordando para outras áreas da sua vida, como nos estudos ou no trabalho, sem contar a tranquilidade que eles trazem para o seu controle emocional. É como dizem, nenhum problema do seu dia vai ser mais difícil do que fazer 100 burpees ou escapar de um mata-leão pelas costas. A segunda dica de hoje é: elimine os hábitos degenerativos. Você já deve ter ouvido falar em detox de dopamina. Se não, eu vou explicar bem breve o que é. Detox de dopamina é eliminar todas as atividades que despertam a dopamina de uma forma muito rápida e muito abusiva, vindas de atividades que foram fabricadas para serem justamente assim e viciarem a gente. Alguns exemplos podem ser videogames, filmes de ação, grandes festas, o álcool, algumas comidas calóricas, doces e sim também pornô e masturbação. A dopamina é o neurotransmissor da motivação e é o que causa a sensação de prazer e de bem-estar. E o excesso de estimulantes de dopamina, como os citados, faz com que a gente queira sempre essas atividades estimulantes o tempo todo, em vez de correr atrás das coisas mais importantes que a gente tem na vida. Você já teve aquela sensação do dia seguinte, depois de ter ido em alguma balada com muita gente e música alta, aquela sensação do dia seguinte onde tudo está meio para baixo e você meio que querendo que a festa tivesse continuado? Pois é, a gente culpa a ressaca do álcool por isso, mas não é só a ressaca. Eu que não bebo, eu posso ser testemunha disso. Um outro grande fator que contribui para isso é o fato de você ter tido um estímulo muito alto de dopamina no dia anterior. E agora, nesse momento, o estímulo não está sendo o mesmo. Você começa a sentir falta daquilo. Tudo isso vindo de um evento que foi fabricado justamente para você se empolgar. E isso vale também para videogames, álcool, drogas e doces, que têm o mesmo efeito. Esses acontecimentos acabam tirando a graça do dia a dia. No detox de dopamina, você vai tirando, pelo menos temporariamente, todas as atividades estimulantes artificiais que disparam a dopamina lá no alto. À medida que você vai tirando essas coisas da sua vida, os seus neurotransmissores acabam sendo regulados novamente. As coisas de fato importantes, como por exemplo, os seus objetivos, as suas tarefas e as pessoas no seu convívio, essas coisas voltam a ser os eventos de motivação e prazer. E no fim você volta a apreciar as coisas simples da sua vida. Eu recomendo fortemente a fazer esse detox de tempos em tempos, por períodos de 1 mês, 2 meses, onde você realmente abre mão dos excessos da vida para focar nos seus objetivos. No mundo de automelhoria, a gente chama isso de modo monge, onde como se você fosse um monge budista, você se recolhe e fica invisível por um tempo, para você ficar solitário e realizar as coisas necessárias para você chegar onde você quer na sua vida, que seja para trabalhar nos seus projetos, estudar uma coisa nova ou para cuidar de si de alguma forma. É como se você fosse o Batman hibernando na sua Batcaverna por um período, com a intenção de voltar ao mundo com tudo e chocar a todos. A terceira dica é: faça artes marciais. Tem uma frase famosa que diz: é sempre melhor ser um guerreiro no jardim
do que um jardineiro em guerra. Em outras palavras, é melhor você saber lutar e não ter que lutar. Isso faz horrores para sua ansiedade. Vocês não têm noção de o quanto eu tive de confiança depois que eu comecei a praticar jiu-jitsu. De novo, não é para arrumar briga por aí. E para ser bem honesto, quando você faz artes marciais, a disciplina e o conhecimento que você adquire faz com que você não casse briga mesmo, pois agora você sabe que briga é a pior coisa que pode acontecer. Dito isso, ao fazer artes marciais, você começa a ter a sensação de que ao entrar em qualquer sala, qualquer ambiente ou qualquer lugar normal, loja, restaurante, academia, você começa a ter a sensação de que você provavelmente consegue bater em qualquer pessoa que está ali. Isso já faz uma grande diferença para sua ansiedade, porque você já começa a ter um outro nível de confiança, de que, por exemplo, se alguém falar alguma merda para você, você não precisa abaixar a cabeça e aceitar, porque se o pior acontecer, você se garante. Eu lembro uma vez que eu saí com uma amiga e nós fomos em uma casa noturna no centro da minha cidade. Isso já era bem tarde, altas horas da madrugada. E na hora de ir embora, a gente teve que ir até o carro, que estava parado numa rua de trás, uma rua escura. E lá tinha alguns drogadinhos pedindo esmola. Bom, ela ficou com medo de ir até lá porque ela achou que podia ser roubada ou que podiam mexer com a gente. Ela não era da cidade, então eu entendo que ela podia ter ficado com receio de acontecer alguma coisa ruim. Bom, nesse momento eu virei para ela e eu falei, então, tá bom, espera aqui, espera na porta da balada que eu vou lá pegar o carro. Aí eu venho até aqui para te buscar aqui na frente. Aí ela começou a perguntar, mas você tem certeza? Você vai lá sozinho? Você não tem medo? Ela até perguntou, você sabe lutar alguma coisa? E obviamente eu respondi que sim, que eu sei lutar jiu-jitsu. O ponto é que eu entendo o que ela estava sentindo, porque há alguns anos atrás eu me sentia igual a ela. Eu tinha medo de entrar nesses lugares. Eu entrava nos lugares com uma certa ansiedade. E não só isso, mas eu teria ansiedade de entrar em muitos tipos de ambientes diferentes. Como, por exemplo, em novos lugares de gente desconhecida. Ou chegando em rodas de amigos onde tivessem piadas esperando. Reuniões de trabalho, uma academia nova, um curso novo com pessoas novas. Enfim, muito diferente de como eu me sinto hoje. Eu devo muito isso a artes marciais, particularmente ao jiu-jitsu, que realmente traz essa confiança. Já fiz muitos anos de Muay Thai no passado, mas é o jiu-jitsu que definitivamente traz essa confiança. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas jiu-jitsu é realmente a barra pesada das lutas. Eu recomendo todo mundo a fazer uma aula na vida pelo menos, principalmente as mulheres. A quarta dica de hoje é: assuma responsabilidade sobre tudo o que acontece na sua vida. É muito mais fácil pegar os problemas na sua vida e botar a culpa nos outros. Mas um homem de verdade não faz isso. O homem assume responsabilidade de tudo que acontece em sua volta. Encarar a vida dessa forma traz muito mais paz, pois você tem todo o poder para mudar todas as situações na vida para um cenário melhor, mesmo em situações onde você não tem culpa mesmo. Por exemplo, vamos supor que você está em alguma festa e tem alguém passando e essa pessoa derruba a bebida em você. Nessa situação, a culpa realmente pode ser da outra pessoa, mas você, sendo o homem que é, você encara como se a responsabilidade fosse toda sua. Porque sendo assim, você tem o poder de controlar a consequência de tudo isso. Você decide como você vai agir nessa situação. É como se você fosse o pai da situação. Você pode sair resmungando, chorando por aí que nem uma criança, ou você pode ser um descontrolado e tirar satisfação com a pessoa. Ou você pode ser um sensato e encarar a situação como ela é. Foi um acidente, o cara provavelmente está bêbado, mas está tudo bem, isso não vai atrapalhar a sua noite. O cara até pediu desculpas, não precisa escalar essa situação e você acaba decidindo o que é melhor para você e quem está junto com você naquela noite. Coisas aleatórias vão acontecer na vida, mas você tem que assumir responsabilidade sobre tudo o que acontece. Isso te dá o poder de você agir como você bem entender e melhorar tudo o que você vê em sua volta que você acha que está errado. Isso é o papel do homem. Isso te faz mais masculino, tornar a sua vida e a vida das pessoas em sua volta sempre melhores. Esse é o seu papel aqui na Terra. É por isso que você tem a força, a vitalidade e a inteligência para tal. Portanto, pare de culpar os outros pelos problemas que tem na sua vida. Isso não vai resolver nada. E começa a assumir a responsa para mudar as coisas de hoje em diante.
O próximo item é: seja corajoso. O mundo é para os corajosos. Todos que chegaram a algum lugar na vida, nesse mundo, é porque tomaram coragem e arriscaram coisas. É o jeito que o universo criou esse mundo. O sucesso é de quem tenta. Isso em todas as situações. Em competições esportivas, quando você quer conquistar aquela menina, quando você quer montar um negócio para sua vida. Todas essas coisas te trazem o maior retorno e a maior realização também. Pense no caso contrário, das vezes que você só participou de uma maratona, só para participar. Você se conformou a ficar com a menina que sobrou para você, ou o seu emprego insuportável. Não estou dizendo que é para sair por aí jogando tudo pro alto, mas seria bom começar a treinar sua mente para ser mais ousado, a tomar mais coragem nas coisas alheias da vida. Acredite, o universo quer que você realize coisas. Essas coisas que sempre surgiram na sua cabeça desde que você era criança, que a gente às vezes chama de sonhos, que aos poucos esse mundo adulto vai tirando da gente. Essa é a verdadeira definição de seguir o seu coração. E mais do que nunca, esse mundo está precisando disso. Mais coração, mais alma. Então torne esse mundo melhor, do seu jeito. E a última dica é: faça coisas difíceis. Vamos encarar os fatos. O homem, o masculino, resolve problemas, salva vidas, cria coisas nesse mundo, resolve buchas. Com certeza já te aconteceu alguma vez na vida em que você estava em algum lugar, podia estar em galera ou não, e uma menina veio até você pedindo ajuda, pedindo socorro, para você resolver algum problema grave que estava acontecendo. E você com certeza sabia resolver e salvou o dia. Bom, pelo menos é o que eu espero. Como, por exemplo, uma vez em que eu estava saindo da festa de um casamento e um amigo meu estava muito bêbado e ele ia embora dirigindo com a filha dele. E a tia dele estava desesperada do lado dele, não querendo que ele pegasse no volante. E ela veio correndo até mim, quase chorando, pedindo para eu fazer alguma coisa para impedir que ele fosse embora daquele jeito com a filha dele. E é claro que eu resolvi em poucos minutos. A gente deu um jeito de alguém levar ele e sei lá o que a gente ia fazer com o carro dele. E a tia dele saiu de lá toda aliviada, com um sorriso no rosto e com aquele olhar de meu herói. Essa tia era gata. Tudo bem que esse problema não era tão complexo de resolver, mas o ponto é, nós temos que sempre estar preparados e sempre estar em modo de pronto para resolver as coisas. E para ter isso, para ter essa confiança de qualquer bucha a gente resolve, você tem que estar acostumado a fazer coisas difíceis todos os dias. Bons exercícios para isso seriam justamente o que a gente citou anteriormente. As atividades físicas mencionadas, academia, crossfit, artes marciais, que na minha opinião são treinos que trabalham tanto o psicológico da gente quanto o físico. E talvez uma coisa a mais que eu incluiria na lista seria uma coisa que eu faço todo dia, logo pela manhã. Já faz uns 2 anos que todo dia depois que eu acordo, depois de tomar o meu copo de água para me hidratar, a segunda coisa que eu faço pela manhã é tomar uma ducha de água fria. É simplesmente ligar o chuveiro no frio e entrar embaixo. No inverno é até mais gostoso, porque o gelo dá uma acordada melhor. Hoje em dia eu já estou mais acostumado a fazer isso, mas continua não sendo a coisa mais fácil do mundo. Eu peguei essa prática do Joe Rogan. Para quem não conhece, o Joe Rogan é o maior apresentador de podcast do mundo. Ele é um americano e ele entrevista os maiores personagens do mundo hoje em dia. Ele também trabalha com comédia stand-up e com certeza você conhece ele das entrevistas pós-luta no UFC, onde ele trabalha também. Toda manhã o Joe Rogan entra numa banheira de água gelada, mas eu não tenho uma banheira de água gelada aqui em casa. E eu comecei a tentar fazer a ducha gelada, que é uma coisa que muitos influencers na internet fazem. Talvez não seja igual a banheira, mas para mim o importante é que isso é difícil. E é muito em linha com o que o Joe Rogan fala, que eu também acredito. Amanhecer o dia fazendo algo difícil faz com que os problemas do resto do dia virem fichinhas. Fora isso, se você quer o equivalente a morfar igual a um Power Ranger, sem o uso de drogas ilícitas, seria basicamente fazendo isso. Porque toda hora que eu entro debaixo da água fria, vem na minha cabeça que é hora de partir para cima. Tchau, preguiça. Eu cheguei. Bom, antes de acabar a bateria da câmera, eu só ia falar que também me lembra de tudo que eu preciso fazer no dia e bora pra cima. Bom, eu espero que você tenha gostado de tudo que a gente falou aqui, espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, por favor, se puder se inscrever, dar um like, vem mais vídeos por aí. Obrigado por ter assistido até o final e a gente se fala na próxima. Um grande abraço e até lá.